Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje estarei abordando sobre o texto bíblico de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 6, sobre o seguinte tema: Vai na rem, ação passiva ou reflexiva. Sobre isso que eu estarei tratando nesta ocasião. Na obra da Exegese Exposição, página 67, Shishoume traz uma informação interessante sobre essa questão. Comenta o seguinte: como o verbo vai na rem deve ser traduzido no versículo 6. Você precisará pesquisar o uso do grau nifal de Naham no Antigo Testamento e escolher a categoria do significado que melhor corresponde ao versículo 6. Fundamente sua escolha no contexto imediato e no emprego do verbo em outras partes do Antigo Testamento. Então aqui já ficou a dica, para analisar sobre a questão deste verbo, como ele deve ser entendido. E sobre isso que eu estarei, a partir deste momento, compartilhando algumas informações com vocês. Partindo deste ponto e trazendo aqui algumas considerações sobre este termo, observando aqui o texto hebraico-português, de Gênesis capítulo 6 e o versículo 6, temos aí o verbo hebraico vai na rem. Terceira pessoa do masculino singular, tronco nifal, aspecto vaiktol, traduzido literalmente como e se lamentou. Observando agora alguns detalhes em especial, percebemos que esse vaiktol ele é narrativo e de linha principal, e serve aí como espinha dorsal da narrativa histórica. Além disso, apesar do verbo estar no nifal, não significa que seja necessariamente de forma passiva. Digo isso pelo fato que o nifal também expressa ação reflexiva, entre outras categorias. Dito isso, quando observamos a tradução literal aí no português como e se lamentou, já compreendemos que se trata, de fato, de uma ação reflexiva, visto que o pronome se tem função de pronome reflexivo, porque expressa que o sujeito realiza e sofre a ação do verbo lamentar. Essa construção aí corresponde diretamente ao aspecto reflexivo do nifal. E de forma conclusiva já então, fica evidente que do ponto de vista da estrutura sintática deste verbo aí, desempenhando a sua função dentro desta estrutura da oração principal deste versículo bíblico, não há como fazer aqui uma aplicação numa ideia de uma forma passiva. Mas antes, tudo que aponta aqui é uma ação reflexiva, conforme aí já dito e mencionado. Aqui nesta imagem nós temos um pequeno resumo da estrutura da segmentação do texto bíblico de Gênesis capítulo 6 e o versículo 6, formulada por 3 orações. A primeira é uma oração principal, que diz, vai na rem Adonai. Traduzido ficou, e se lamentou Adonai. A segunda é uma oração subordinada adverbial causal, que comenta, dizendo, Ki asa et hadam ba'aretz. Traduzido, porque fez o humano na terra. E por fim, a última oração, nós temos a seguinte leitura, Vait atsev el libo. E ficou magoado no coração dele, que é a tradução. Essa aqui é uma oração coordenada aditiva. Então, de modo objetivo aqui, e tratando também de forma, como se diz, a modo grosso, temos aqui essas observações da estrutura do texto bíblico de Gênesis capítulo 6 e o versículo 6. Detalhe, sem entrar aqui em pormenores nesta ocasião.
Conclusão. Ficou claro então aí de forma evidente, objetiva, de forma explícita, que o texto bíblico de Gênesis capítulo 6 e o versículo 6, que contém ali o verbo hebraico vainahem, ele expressa uma ação reflexiva, mesmo estando na forma do nifal. Mas o que deve ser entendido é que o nifal não se limita simplesmente à forma passiva, mas pode expressar uma forma recíproca, média, reflexiva, entre outras categorias. Então, esses pontos são relevantes e devem ser analisados com cuidado quando se depara muitas vezes com a estrutura sintática de um texto como esse, contendo um verbo neste formato. Mas de forma minuciosa e analisando, eu posso aqui afirmar, né, enfatizando, dizendo que de fato aqui a ação é reflexiva e não passiva. Por isso foi traduzido literalmente no interlinear hebraico-português pelo Dr. Edson de Faria Francisco como "e se lamentou". Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.